Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos Símbolos de Futebol. Falar do jogo então, o segundo brasileiro, ou melhor, terceiro brasileiro nessas oitavas de final, o Flamengo que encarou o Bayern de Munique. E bom, com todo respeito à instituição do Flamengo e seus torcedores, que é um gigante mundial, mas deu a lógica. O favorito era o Bayern de Munique. Por mais que a fase de grupos do Flamengo tenha sido muito boa e tenha encarado o Chelsea e virado, ganhando por 3-1, o Bayern de Munique é outro patamar. Está na primeira prateleira dos clubes europeus. O Chelsea, como eu disse em outros vídeos, oscila entre a primeira e a segunda prateleira. Atualmente, o Chelsea, para mim, é segunda prateleira dos times europeus. Porém, o Flamengo, se não fosse por erros individuais, erros crassos individuais, o Flamengo poderia ter assustado mais o Bayern, poderia ter dado mais trabalho. Não digo que passaria pelo Bayern de Munique, mas, no mínimo, teria sido um jogo mais pegado, mais truncado, e os alemães não teriam tanta facilidade assim em chegar ao gol do Flamengo, como conseguiu por 4 vezes. E por pouco não conseguiu a 5ª vez. O Sané, ele perdeu um gol na cara do Ross, e méritos para o goleiro argentino também, que fez uma boa defesa. Mas falando do jogo, o Flamengo ele começa muito acuado, é nítido o nervosismo, é nítido que o Bayern de Munique estava intimidando o Flamengo. E de fato, gente, o Bayern ele realmente ele é aquele time que tem aquela aura que intimida mesmo. Muito diferente de um Chelsea. O Bayern ele realmente é um time que intimida, porque é um dos melhores times europeus e faz jus a isso. Então o Bayern começa dominando o Flamengo e faz 1-0 com gol contra de Pulgar. Pulgar que fez um péssimo. Eu não digo que fez um péssimo jogo, mas teve um péssimo dia. Um péssimo dia. Acho que foi assim. Um dos piores jogos da carreira do Pulgar, não tecnicamente falando, mas pelo todo o contexto. Ele faz o gol contra, ele tenta tirar a bola em um escanteio batido pelos alemães, mas essa bola trai o goleiro Ross e o Pulgar cabeceia para dentro do gol. O segundo gol do Bayern também foi um erro do Pulgar, porque ele dá uma bola, ele toca para o seu companheiro, só que na fogueira. E nesse meio tempo, o Harry Kane consegue roubar a bola do jogador flamenguista e marca o segundo gol. Contou com a sorte, é claro, os craques também precisam contar com a sorte. Não que eu considere o Harry Kane um craque, mas vocês me entendem. E fez o segundo gol. Para piorar a situação ainda do chileno, ele sofre uma lesão e estou torcendo para que não seja nada sério, mas pelo que falaram na televisão, há o risco de ter tido ali uma fratura mais complicada. Então, hoje foi um péssimo dia para o Pulgar. Bom, aí parece que o nervosismo do Flamengo acabou. Quando o Bayern de Munique faz o segundo gol, parece que o Flamengo acordou. Tipo aquele sentimento que quer dizer assim, olha, o pior já aconteceu. Tudo que tinha de ruim para acontecer já aconteceu. Que foi tomar 2 gols em pouquíssimos minutos de jogo. Acho que foram nos primeiros 10 minutos de jogo que o Bayern abriu 2-0. Então parece que ali o Flamengo, por incrível que pareça, começa a jogar melhor. Parece que tirou um peso das costas. É tipo aquilo lá, agora já foi. Agora já foi, não adianta a gente chorar, não adianta a gente ficar com medo, vamos jogar bola. O pior aconteceu já. E nesse meio tempo, o Flamengo começa a dominar o Bayern. Sim, para mim, na minha visão, a, a minutagem entre o segundo gol do Bayern de Munique e o primeiro gol do Flamengo, ou seja, esse meio tempo entre um gol e outro, o Flamengo jogou melhor que o Bayern. E começou a dominar e começou a pressionar. E aí
não é irritar a palavra, mas cutucar o Bayern de Munique, a começar a exigir mais da defesa alemã. Tanto é que o Neuer faz uma puta de uma defesa. Mas o Neuer ele faz um milagre, é uma muralha, o Neuer. Até que, em um lance de ataque, a bola sobra para o volante Gerson, ou meia Gerson, que mete um míssil de mais de 100 km por hora. E o Neuer não conseguiu alcançar. A bola ela até foi no meio do gol, bem assim, bem em direção ao Neuer mesmo, só que no alto. O Neuer ele tinha que levantar o braço para pegar a bola, para espalmar a bola. Só que o chute foi tão forte, que, cara, não deu tempo. E ali não foi erro do Neuer, não foi falha, não. Foi, tipo, mano, uma pancada. Não ia dar tempo mesmo do Neuer chegar. Talvez o Neuer lá de 10 anos atrás, da Copa de 2014, é provável que alcançasse, mas o cara já tá com 39 anos também, a gente tem que levar isso em consideração. E foi um míssil do Gerson. Puta golaço. E aí parece que o Flamengo ele dá aquela iludida, parece que, opa, pera, o Flamengo tá vivo no jogo. O Flamengo tá vivo. Só que o Bayern de Munique, que até então tinha tirado o pé do acelerador quando fez o segundo gol, retoma as rédeas da partida, começa novamente a pressionar o rubro-negro e faz o terceiro gol com o Kimmich. E ali foi um erro conjunto. Primeiro que o Kimmich estava completamente desmarcado, aquilo foi um erro de marcação muito grave do Flamengo. Assim, ele teve o cara ele teve tempo para dominar a bola, pensar, ajeitar, escolher o canto onde ia bater. Gente, hoje em dia o futebol não permite mais isso. Se você dá esse espaço, é gol. É gol, ainda mais um jogador do nível do Kimmich. Porém, aqui eu preciso também cutucar o goleiro flamenguista, o Rossi. Era uma bola defensável. Era uma bola defensável. Diferente do primeiro e do segundo gol, o chute do Kimmich não foi tão no canto assim. Foi no canto direito do goleiro Rossi, mas estava mais pro meio também. No replay dá pra ver que quando ele chuta, o Rossi já está caindo, não caindo, mas ele já dá um passo pro lado esquerdo. Ele tenta adivinhar o chute. Ele tenta adivinhar o canto em que o Kimmich vai chutar. Ao invés de esperar, não, ele dá um passo para a esquerda, achando que o Kimmich ia chutar do lado esquerdo. Ali, o Kimmich chutou do lado direito e matou. Matou porque o Rossi já tinha dado um passo para a esquerda, ao invés de ficar parado. O que ele tinha que fazer era ficar parado. Parado esperando a decisão do jogador do Bayern para ver aonde que a bola ia. Não é pênalti para você adivinhar canto. Você tem que esperar. E se ele tivesse esperado, eu acho que ele conseguiria defender aquela bola, dado o nível que tem o goleiro. Não é um goleiro ruim. Não tô falando que é o melhor goleiro que o Flamengo já teve, longe disso, mas não é um goleiro ruim. Bom, termina o primeiro tempo, 3-1. Volta para o segundo tempo. O Bayern tá jogando melhor no segundo tempo. O Flamengo estava desajustado, estava perdido. Porém, surge um pênalti. Um pênalti, assim, batido com muita frieza pelo Jorginho. Que batida do Jorginho, porque, assim, essa responsabilidade em um jogo de Copa do Mundo, precisando urgentemente marcar esse gol para dar um gás a mais ao time, para dar uma luz de esperança. Porque aí o Flamengo só precisaria de mais um gol para empatar. O goleiro é simplesmente Manuel Neuer, só isso. Assim, é um dos melhores goleiros da história que o futebol já viu. Não vou arriscar e dizer que é o melhor da história, como alguns dizem, mas é um dos melhores, isso é sem dúvida. Sem dúvida. E o cara vai lá e desloca o alemão, desloca o Neuer. Assim, uma batida muito fria, muito fria. Foi um belo gol de pênalti do Jorginho, dado as circunstâncias. Mas o Bayern de Munique continua pressionando o Flamengo, continua tendo mais controle do jogo, mais firmeza. Você vê que os jogadores do Flamengo não estavam tão firmes, não estavam, literalmente falando, não estavam tão equilibrados. Sabe quando o cara ele toca na bola, mas ele tá tudo meio tremido?
e por isso o passe dele sai ruim, ou o domínio dele é ruim. Aí você vai ver os jogadores do Bayern de Munique, os caras estão assim, eles se movimentam, é lógico, mas ao mesmo tempo estão em perfeita harmonia, estão equilibrados, não estão tremendo, não estão cambaleando em campo. A não ser no finzinho do jogo, por causa do cansaço. Mas na maior parte do tempo, não. O Flamengo, o Bayern de Munique, então, continua dominando o jogo. Porém, o Flamengo estava ali, né, com uma esperança, tinha conseguido um importantíssimo gol. Mas aí é mais um erro individual, dessa vez do Luiz Araújo. Ele tenta sair driblando na entrada da grande área. Perde a bola, sobra pro Harry Kane, que bate e faz o quarto gol e mata o jogo praticamente. Mata o jogo, porque ali o Flamengo morreu, o Flamengo ali desistiu, jogou a toalha, falou, não dá mais tempo. Buscar 2 gols contra o Bayern faltando, sei lá, 15 minutos, já era. Já era. E o Luiz Araújo, o Flamengo, aliás, ele já estava, assim, brincando com perigo. Tava tentando dar aqueles passinhos, aquelas saídas de bolas elegantes, né, na entrada da área, no campo de defesa, ao invés de dar aquele chutão, chuta pro mato que é jogo de campeonato. Não. Tentou jogar bonitinho, de forma elegante, até que a bola sobra então pro Luiz Araújo. Ele até consegue dar uma finta em um ou dois jogadores do Bayern de Munique, mas ali, ao invés dele já chutar ou tocar pro lado, não, ele tenta dar um terceiro drible e ele perde a bola e resulta no gol do Kane. Mais um gol do Harry Kane, que fez uma partida muito boa, diga-se de passagem. Mas é isso, pessoal. Deu a lógica. Por mais que o Flamengo não tenha sido humilhado, não acho que foi humilhado. O número 4 pode enganar. Ah, foi 4 gols do Bayern. Tá, mas tiveram 2 gols do Flamengo. É apenas 2 gols de diferença. É como se tivesse sido 2-0. 2-0 não é uma humilhação. O problema é se fosse 4-1, 5-2, aí já é. Aí sim, já é pior. Mas 4-2, pra mim, não é uma humilhação que o Flamengo passou pelo Bayern de Munique. Não jogou assim pessimamente, mas poderia ter jogado melhor o Flamengo. É fácil falar, eu sei, é o Bayern de Munique, mas o Flamengo tem qualidade para ter jogado um pouco melhor e assustado mais o time alemão. Mas é isso. Teremos aí praticamente uma final adiantada, porque agora vai ser PSG contra Bayern de Munique nas quartas de final. Duelo de gigantes europeus agora. E vamos acompanhando. E o que resta agora é o Fluminense amanhã e o Palmeiras nas quartas de final, que vai jogar na sexta-feira. Mas é isso, pessoal. Deixem um like, se inscrevam no canal, isso é muito importante, tá? É de graça, é só um cliquezinho. 2 cliques, um no like e o outro no botão de se inscrever. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus, valeu, falou!